Estamos hoje com o senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, e que é presidente também da CCJ, que aprovou hoje o projeto de emenda à Constituição que põe fim à reeleição. Eu queria agradecer ao senhor, senador, por estar hoje com a gente aqui conversando. E vamos começar primeiro com esse assunto do fim da reeleição. Os próprios governistas têm dito que a PEC não deve conseguir avançar aqui no Senado, deve enfrentar alguma resistência, né? Principalmente por essa questão da eleição de 5 em 5 anos no Senado. Qual é a opinião do senhor sobre isso? Olha, eu acho que nós aprovamos uma proposta de emenda constitucional que será muito importante para o Brasil. O país não vai suportar mais eleição de 2 em 2 anos com reeleição. Nós tivemos eleição em 2024, o ano passado, para prefeito, um fundo eleitoral. Em 2026, para governador, presidente, deputado, outro fundo eleitoral. E em 2028, para prefeito, outra vez, outro fundo eleitoral. 6 bi para o fundo eleitoral dá 18 bilhões. O país não vai suportar uma situação dessa. Além disso, terminou o ano passado a eleição de prefeito. Esse ano só se fala na sucessão dos governadores nos estados e do presidente Lula. Não tem tempo para se trabalhar, se projetar com tranquilidade. É uma coisa que eu considero, no meu dia a dia e na experiência de vida que eu tenho, são muitos anos de política, uma coisa angustiante, como eu nunca passei em outros tempos, quando não tinha reeleição. Aliás, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, o mentor da reeleição e aquele que estimulou a reeleição, recentemente deu uma entrevista fazendo meia-culpa e dizendo que uma das coisas mais erradas que ele fez na vida dele foi ter aprovado a emenda da reeleição. Não serve ao Brasil. Nós fizemos uma PEC e o relator Marcelo Castro apresentou e foi aprovada hoje por unanimidade na Comissão de Constituição e Justiça. E já houve alguma conversa do senhor ou de algum outro senador que apoie a pauta com o presidente do Senado para ver se a pauta pode ser logo votada no plenário, ou o senhor acha que precisa de mais tempo, de mais negociação? Olha, hoje eu aprovei na Comissão de Constituição e Justiça um requerimento para uma tramitação em calendário especial, como se fosse um projeto em regime de urgência. Então, a PEC vai tramitar no Senado em calendário especial. Conversei com o presidente Davi Alcolumbre na segunda-feira e ele vai dar total apoio. Palavra dele. Otto, pode contar comigo que eu vou dar celeridade à apreciação pelo plenário do Senado. Isso vai para a Câmara dos Deputados e eu espero que os deputados tenham a lucidez de entender que não se suporta mais a eleição de 2 em 2 anos com reeleição para prefeito e para governador. E digo mais, a população não vai aceitar isso. Vai chegar um momento de saturação total e dizer basta. Nós temos que fazer eleições gerais de 5 em 5 anos, sem reeleição para cargo executivo, prefeito, governador e presidente da República. Afinal de contas, um dos grandes presidentes da história da República governou 5 anos e fez Brasília, trouxe a indústria automotiva, fundou a Sudene no Nordeste, fez um canteiro de obras no Brasil, que foi Juscelino Kubitschek. O slogan dele, para lembrar aqui, 50 anos em 5. E em relação, o projeto também altera o mandato do presidente da Câmara e do Senado, né? Ao invés de 2 em 2 anos, seria um mandato de 3 anos e depois de 2 anos. Não altera nada nos parlamentares. Todos os parlamentares, até 2030, terão direito à reeleição. Vereador tem direito à reeleição. Essa restrição será para cargos executivos, prefeitos, governadores e presidente da República, que não terão direito à reeleição, terão mandato de 5 anos. Agora, os vereadores, deputados estaduais, federais e senadores terão a reeleição, só que reduziu-se o mandato de senador de 8 para 5 anos, o que eu concordei e votei a favor. Perfeito. É isso. Como vão ser 5 anos de mandato, né, para os deputados e para os senadores, o presidente da Câmara e do Senado eles teriam um mandato de 3 anos inicialmente e depois de 2 anos. Isso altera de alguma forma aqui dentro? O senhor acha que não? Não altera absolutamente nada. Pode ser através até do próprio regimento interno da Câmara e do Senado estabelecer o tempo. O presidente da Câmara pode ser por 2 anos e meio, e 2 anos e meio outro.
No Senado, a mesma coisa. Só dividir no meio o mandato. Perfeito. E agora eu queria passar para o assunto do projeto de lei que aumenta o número de deputados na Câmara, né? O senhor já manifestou ser contra esse projeto. Eu queria saber como que o senhor avalia o avanço dessa pauta aqui na Casa, aqui no Congresso. Eu não vejo no Senado Federal, não só a minha posição contrária a aumentar o número de deputados, mas a maioria dos senadores também não votarão, absolutamente. Como tenho conversado, senadores e senadoras que são contra o aumento de deputados, são 503 deputados, é um número suficiente para aprovar as matérias de interesse do país. A minha posição é contrária, como também seria contrária a aumentar o número de senadores ou que também de emancipação política de municípios, como tem vários casos no meu estado e em outros locais que nós temos posição contrária. Então, eu tenho uma posição contrária. Dentro do meu partido, o PSD, eu vou trabalhar para tomar posição contrária também. Agora, se o Congresso não decidir sobre isso, o TSE vai decidir a readequação, né, em relação à população, o último censo do IBGE. Então, o senhor acha que o Senado deve chegar em algum acordo com a Câmara para a solução sair daqui de dentro? Olha, aí cabe ao presidente da Câmara e ao presidente do Senado conversar isso lá no Tribunal Superior Eleitoral. Eu não acho que o TSE vai legislar em cima de uma matéria que ainda não foi apreciada aqui e tem uma rejeição muito grande, pelo menos no Senado Federal. Certo. E em relação à CPMI do INSS, que tem sido um tema que tem movimentado bastante aqui, o governo Lula já se posicionou, vem tendo resistência ao projeto, né? Lula conversou com os ministros sobre o assunto na sexta passada. Como que o senhor vê o avanço dessa CPMI aqui dentro do Senado? Eu não conversei nem com o presidente Davi Alcolumbre, nem com os líderes do Senado Federal a respeito do tema. O presidente certamente vai se pronunciar a respeito disso, tem que aprofundar a investigação. Até agora, só temos como vítimas aposentados e pensionistas. É importante que a Polícia Federal, a CGU, possa investigar mais e prender gente como o careca do INSS, como quem estava envolvido nisso, presidente de associação fantasma, que foram, inclusive, citados pela imprensa nacional, pelas televisões, por rádios, por jornais. Então, é aprofundar isso e botar na cadeia. O xadrez ia ser um crime doloroso contra quem ganha muito pouco e deles foram retiradas coisas para enriquecimento ilícito. Eu lamento muito essa situação. Agora, quero dizer também que não é para, a partir disso, politicamente, querer colocar a culpa no presidente da República, absolutamente. O presidente da República nunca se pautou de forma nenhuma estimulando qualquer crime dessa natureza. Aí você fala, mas o ministro não sabia. Provavelmente não sabia mesmo, mas terá que ser investigado para que se tenha uma decisão a respeito do tema. Isso foi criado no governo anterior, no governo Bolsonaro, veio crescendo, através de medida provisória editada pelo ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, e entrou pelo governo Lula. E agora a CGU, por decisão do governo, quem mandou investigar foi o presidente Lula, identificou e sanou o problema. É não permitir mais o consignado através de órgãos públicos. Na verdade, o INSS estava a serviço de interesse privado, até porque essas associações são privadas. São de servidores públicos, mas são privadas. Então, a estrutura de governo montada para servir ao crime organizado aí por essas associações, não todas, eu não sei, mas que fizeram esse dano muito grande a aposentados e pensionistas. E eu queria perguntar para o senhor em relação ao PL da anistia, né? O Partido Liberal tem dito que está esboçando uma nova versão desse PL para anistiar só quem participou diretamente do 8 de janeiro aqui em Brasília. Eu queria entender como que o senhor enxerga isso. O senhor acha que tem tração aqui dentro do Senado, essa nova versão? Eu acho muito difícil a aprovação dessa matéria na Câmara e no Senado. No Senado é mais improvável ainda. Teria que se alterar o Código Penal para colocar uma nova letra de lei definindo os casos como esse de pessoas que, de forma dolosa ou não, atentaram contra a democracia. Eu sou contra a anistia. Já me pronunciei várias vezes contra isso. Quero aproveitar, inclusive,
o momento para louvar aquele que sustentou a democracia, que foi o ministro Alexandre de Moraes. Ele teve coragem de enfrentar a pressão de um presidente da República, a pressão de órgãos de Estado, como foram aqueles militares que foram acompanhar e ver se tinha ou não fraude nas urnas eletrônicas, porque não tinha fraude, até porque nenhum senador aqui se queixou das eleições de 2022, nenhum deputado. O próprio filho do presidente da República, Eduardo Bolsonaro, se elegeu deputado e não se queixou de fraude nas eleições. Uma pressão muito grande. Alexandre de Moraes foi quem sustentou a democracia. Não tivesse ele coragem, decisões jurídicas corretas, nós teríamos até talvez vivendo um momento de novo regime ditatorial. Certo. E sobre a CCJ, quais devem ser as prioridades agora nesse segundo semestre? No segundo semestre, nós vamos ter que aprovar a nova legislação em termos de lei complementar para a reforma tributária, que é a fusão do ICMS com o IBS, com o ISS, a fusão do ICMS dos estados com o ISS dos municípios, então, que é o IBS, a nova sigla. Já foram feitas audiências públicas, o relator é Eduardo Braga, e nós vamos trabalhar para, até o final do semestre, apreciar essa matéria no Senado Federal, complementando a reforma tributária. A outra matéria que está em andamento, em discussão, é a matéria PEC do senador Vanderlan, que é relatado pelo Plínio Valério, que estabelece a autonomia orçamentária, financeira e administrativa do Banco Central.